Nos últimos dias, duas coisas importantes aconteceram. De um lado, o Bolsonaro está fazendo a afirmação que não vai vacinar e que se você se vacinar, você pode criar barba se for mulher, afinar a voz se for homem, ou virar um dinossauro, um jacaré, como quer que seja. E do outro lado, nós temos o João Dória fazendo campanha pela vacinação, chegando até a convidar os ex-presidentes, todos eles, para que se vacinem no primeiro dia de vacinação no estado de São Paulo. Eu quero muito aproveitar essas duas falas que para mim são antagônicas e oportunidades novamente ímpares para que eu venha conversar com você sobre esses assuntos e esclarecer as principais dúvidas sobre isso no idioma que você entende. A fala de Dória, o convite de Dória aos ex-presidentes foi uma ação política? Os ex-presidentes Lula, Dilma, FHC, Sarney deveriam comparecer à vacinação, aceitar o convite de Dória? A fala de Bolsonaro foi política? Ele tem razão no que diz? Afinal de contas, parece que ele já pegou a doença. Ele precisa se vacinar? Ele deveria falar o que falou? Tudo isso eu vou esclarecer para você aqui, depois de você, é claro, me ajudar com a sua inscrição. Se você está me vendo pela primeira vez, este é o canal Rony Telles. Todos os dias nós combatemos essa onda de culto à ignorância que chegou até a presidência da República. Se inscreve, é de graça, você ajuda muito o nosso material a informar pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. De toda forma, mesmo se você já é de casa, está acostumado, deixa o like, verifica se o sininho ainda está ativado para receber notificações, comenta aí embaixo se você está entendendo o que eu vou explicar, se você concorda, se você discorda. Sem mais enrolações, vamos começar pela fala do Bolsonaro, que é o fato mais antigo e muito provavelmente é o que vocês querem que eu descasque. Eu vou deixar você ouvir diretamente da boca do Bolsonaro, porque eu quero que você note não apenas só o que foi dito, mas a forma como foi dito, a intenção por trás disso, porque isso vai ser importante para que a gente faça a nossa crítica. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpo, para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele começar aqui, falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. Muito bem, como você mesmo acabou de ver, esta foi a fala do presidente da República do Brasil. A primeira coisa que eu te digo é, sim, a fala de Bolsonaro foi política. Ele se manifesta dessa forma porque também, e note, também já aprendeu que isso garante os votos bovinos a ele. Mas não apenas. E eu vou explicar para você, mais uma vez, esta que é uma das maiores vantagens políticas do Bolsonaro. A capacidade dele de ser autêntico, genuíno, originalmente idiota e ignorante. E por isso, estabeleceu uma conexão muito próxima e muito forte com uma boa parte da população que é igualmente idiota e ignorante, infelizmente. O que você viu na fala de Bolsonaro nada mais é do que a manifestação simplória de uma mente perturbada. Uma mente que de tão perturbada fica paranoica. Uma paranoia que surge por não ser capaz de compreender o mundo e as coisas e como essas coisas funcionam. Por não compreender quase nada de biologia, de química, de física, de nada, o Bolsonaro se torna um ser incapaz de se conectar com o universo ao seu redor, especialmente quando nós estamos falando de saúde, de vacina, de remédios. Mas não apenas, isso se estende a tudo que ele faz. Ele é incapaz de entender o que é razoável e o que não é razoável, o que pode e o que não pode acontecer. E o nosso cérebro, não se engane, funciona precisamente dessa forma. Quando a gente não entende uma coisa, a primeira coisa que ele faz é lançar o medo. É um recurso primitivo do nosso organismo que nos salvou de muitas encrencas quando o mundo era muito mais simples. Você não precisa saber se tem um tigre na mata, você só precisa ter medo da mata e correr dela. Isso garantiu sobrevivência aos nossos antepassados. E esse mecanismo ainda está aqui.
O ser humano naturalmente teme o que desconhece. E como o Bolsonaro desconhece quase tudo, ele teme a quase tudo. E isso o põe em um estado permanente de paranoia. Um outro recurso primitivo do nosso cérebro é o de preencher essas lacunas da nossa ignorância com histórias, narrativas, criativas, mais mirabolantes, que têm a única função de, novamente, nos proteger, nos impor medo e não de explicar a realidade. Mais vale você achar que manga com sal faz mal e não comer, não fazer o teste, do que ir lá fazer o teste e morrer. Isso está conosco desde os primórdios e é precisamente isso que o Bolsonaro é, um ser humano primitivo, um homem das cavernas em pleno 2020. Um homem que não entende e que, pior que isso, não é capaz de entender o mundo que o cerca. E para piorar mais ainda, já aprendeu que fazendo isso ele ganha dinheiro. Assim como, por exemplo, muitas pessoas estabanadas, desastradas, acabaram descobrindo que este defeito, este problema podia ser usado para ganhar dinheiro na frente das câmeras. O Bolsonaro aprendeu que ser ignorante arregimenta votos e votos muito fiéis. E aí você pode me perguntar, tá, Rony, eu entendi que o Bolsonaro é burro, é ignorante e que usa isso politicamente, mas você não falou o principal. Ele não está certo quando diz que não precisa tomar vacina porque já ficou imunizado? Veja bem, ainda que Bolsonaro estivesse de fato imunizado, o que não se pode confirmar com tanta certeza, visto que muitas pessoas que pegaram a doença estão se reinfectando, isso é fato científico, ele ainda ocupa a cadeira do Palácio do Planalto, comandante do Ministério da Saúde, responsável pelas 180 mil mortes. E ainda é aquele cara que diz que luta pela retomada da economia do país, até para garantir a sua própria reeleição. A única ação esperada para alguém nessas condições seria cooperar com a vacinação. Ainda que ele quisesse dizer que não iria se vacinar, a forma de falar isso deveria ser outra muito diferente. Ele teria que se pronunciar de forma a incentivar as pessoas a tomar a vacina e não a desdenhá-la. Ele poderia dizer, por exemplo, olha, felizmente eu não vou precisar tomar vacina, porque eu já peguei a infecção, não tem problema. Mas recomendo a vocês que estão dentro do grupo de vacinação que façam o uso da medicação para que a gente possa tocar o nosso trabalho adiante. Mas não, o medo, a paranoia e a ignorância, além da necessidade de agradar o gado antivacina, falam muito mais alto até mesmo do que a vontade de mover a economia para eventualmente se reeleger. No que se refere à economia, ele sabe também, no final das contas, que a economia já estava ruim antes e passando a pandemia ela vai continuar ruim. Na verdade, ele muito provavelmente está usando a pandemia para maquiar os efeitos ruins da economia que ele gerou. Mas entenda que jamais ele deveria se pronunciar dessa forma. E digo mais, se eu fosse o presidente, eu diria, olha, eu não preciso da vacina, mas estarei lá simbolicamente para dar o meu apoio à campanha de vacinação, porque a vacinação salva vidas. E como você mesmo viu, ele faz precisamente o contrário disso. Ele não só se posiciona de forma incorreta, de forma antipolítica, de forma irresponsável para com o povo que ele se candidatou para comandar, como também compartilha com a população, talvez até de propósito, incentivado pelos seus apoiadores ideológicos, os seus medos irracionais. Essa história de crescer cabelo em mulher, essa história de mudar DNA, essa história de virar um crocodilo. Isso vem, claro, politicamente, para dar apoio até aquele pastor covarde que fez esse discurso e você viu comigo aqui na live. Mas não se engane, também vem de dentro. Ele simplesmente não tem a certeza de que a vacina não modifica o DNA, porque ele não entende o que é necessário para modificar o DNA e não entende o que tem dentro da vacina. Ele não conhece componentes químicos, nem grosseiramente, nem explicando. Ele não sabe a diferença entre um aminoácido, um peptídeo, um vírus, a bactéria. Ele não entende e não quer entender. O Bolsonaro é tão ignorante a respeito da possibilidade da vacina causar ou não modificações no seu DNA, quanto alguém que não saberia, por exemplo, dizer se um carro é capaz de voar ou não. Se você não entende que para algo voar ele precisa ter asas, aerodinâmica e que o carro jamais teria isso, você não vai afirmar com certeza que um carro não pode voar. Você entende? É
apenas a ignorância pura e simples sendo externada com o incentivo da recompensa política. E sim, foi uma fala política contra a racionalidade, contra a verdade, contra os fatos e contra a vida. Uma fala política que mata. E eu estou chegando a este ponto para te mostrar o oposto a isso. As falas e os posicionamentos políticos de João Dória, outro político contra o qual nós fazemos oposição, que está se lançando politicamente utilizando a vacina, mas que faz uma política no que se refere à vacina do lado da racionalidade, do lado da lógica, do lado do bom senso e do lado de salvar vidas. A fala do João Dória, quando convidou os ex-presidentes a se vacinarem no primeiro dia de vacinação no estado de São Paulo, foi absurdamente política. Essa é a mais política de todas, porque pelo simples fato de que ela está sendo política não apenas partidária, mas é uma política de campanha de vacinação. Ele chamou de propósito, e isso nem é escondido, os presidentes para que tirem da população o medo que Bolsonaro está tentando implantar. A ideia do Dória é juntar Dilma, Lula e todos os outros ex-presidentes para que as pessoas se sintam seguras, pois afinal, se um ex-presidente que tem recursos está indo tomar a vacina, eu, um simples mortal, posso tomar essa vacina também. Isso tem efeito psicológico, isso vai funcionar e muitas pessoas que estão em dúvida podem ser convencidas disso. Mas é claro, de tabela, assim como o Bolsonaro tem os seus incentivos políticos, o Dória também vai lucrar politicamente se posicionando da forma correta. Infelizmente é o que temos para agora. Nessa direção, eu respondo a você uma segunda pergunta. Os ex-presidentes, todos que precisem se vacinar, que estejam qualificados para vacinação, deveriam, se não aceitar o convite, ao pelo menos fazer uma recusa disfarçada, uma recusa mais suave, uma recusa que não gerasse medo na população, ainda que seja politicamente ajudando o Dória. Mas insisto, a vida das pessoas está acima de quem a gente ajuda ou não ajuda. O ex-presidente Lula, comparecendo na campanha de vacinação, estaria ajudando a salvar a vida de milhares de pessoas. A vida das pessoas está sempre acima do dinheiro e da política. Eu espero ter esclarecido para você a diferença entre as abordagens políticas, mais uma vez, de João Dória e de Bolsonaro. São abordagens políticas, mas um está fazendo política com o que é certo, com o que salva vidas, o outro está fazendo política com o que é errado e com o que mata, a rodo, mata e mata muito. Um tem condições de entender o que está acontecendo e por isso tomou a decisão mais acertada, e o outro é um pateta, um dos homens mais ignorantes que esse país já produziu, uma pessoa simplória, rudimentar, cujo cérebro tem sérios problemas para aceitar a realidade ao seu redor e para funcionar. Um cérebro medroso, um cérebro que foge da realidade por não conseguir lidar com ela. Para aquele bolsominion que eventualmente fala, você está esperando que o Bolsonaro haja de forma politicamente correta, explico para você mais uma vez. Politicamente correto, na verdade, é só uma forma diferente de dizer correto. O politicamente correto é lidar com as pessoas da forma correta. E Bolsonaro, não se engane, é contra politicamente correto, não é porque ele é lacrador e descolado, não. É só mais um dos efeitos de ser incapaz de lidar com as coisas ao seu redor. Você me viu falar anteriormente, ele é incapaz de perceber o que é errado, o que é certo, o que esperam dele e o que não esperam. Portanto, ele não sabe como se comportar politicamente correto. E é por isso que ele ataca tanto. Se você colocasse um macaco para se comportar de forma politicamente correta, com os seus dedos ligeiramente desengonçados em comparação com o nosso, com a sua incapacidade de aprender tanto quanto a gente aprende, com toda certeza, este macaco não só se posicionaria contra o politicamente correto, mas ele teria ódio, aversão a essa pressão criada para que ele faça algo que ele simplesmente é incapaz de fazer. Bolsonaro é incapaz de entender o que esperam dele e por isso ele age exatamente o contrário. O seu gabarito é observar o que a esquerda fala e fazer o oposto. Quando não, ir para a internet, ouvir o que meia dúzia de malucos falam e repetir exatamente o que eles estão pedindo. Este é o Bolsonaro, este é o presidente eleito. Resta a nós continuar aqui no combate, espero que você tenha entendido as diferenças, deixa aí o comentário para nós, se inscreva, ative o sininho para receber notificação, senta o dedo no like e compartilha nas suas redes sociais, beleza? A gente se vê mais tarde, um abraço, fui!